Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Evolução Condominial. Meu nome é Fernando Nery, eu sou síndico profissional. Estou aqui com meu colega e host desse podcast, Nil Evangelista. Sejam muito bem-vindos, galera. Mais uma edição. Hoje temos dois convidados mais do que especiais, diretamente de Uberlândia, Triângulo Mineiro. Nosso querido amigo Nélio Arantes, síndico profissional, e a Daiane, também profissional do mercado condominial. Sejam muito bem-vindos, gente. Muito obrigada. Pessoal, a gente sempre inicia aqui, né, pedindo para que vocês contem um pouquinho, né, da história de vocês, como é que iniciaram nesse mercado condominial, né? Vocês são referência nesse mercado. Para mim também, enquanto síndico profissional, é uma honra estar dividindo essa mesa aqui com você, Nélio, com você, Daiane. Então, podia explicar pra gente como que tudo começou? Beleza, primeiro agradecer aí o convite de vocês, é sempre bom estar aqui em Juiz de Fora, né? E sempre bom reencontrar vocês, né? Do início da minha carreira, né? Exatamente. Eu tive com o Nil, tive com o Fernando aí, é muito bom sempre estar aqui. A Juiz de Fora é minha cidade também, né? Eu me sinto em casa aqui. Você tem uma raiz aqui, né? Tenho raízes aqui, assim, que foram consolidadas aí desde 2014, né? Que eu tô aqui em Juiz de Fora. Legal. Prestando serviços, palestrando também, e tenho muitos amigos e família aqui também, então é sempre muito bom estar aqui. Uma correçãozinha, a Daiane eu tô trazendo ela para o mercado condominial, ela é psicóloga. Ah, sim. Bom, isso é bom, a gente precisa muito. Exato, e aí a gente tá fazendo um bem bolado aí para agregando valor aí, né? Agregando valor aí para poder estar junto como casal e fortalecer aí o mercado, né? Muito bom. Eu comecei a minha vida condominial em 2008. Né? Eu era CLT, eu prestei serviço para Petrobras e cuidava, né? Eu ajudava o gerente do prédio a fazer o controle de manutenções, rateio de despesa, e eu não tinha ideia de que isso seria uma escola, o início de uma atividade dentro do mercado. De lá, né, mais à frente, comecei a prestar serviço, trabalhar em grandes construtoras, até que eu me mudei para Uberlândia, e lá em Uberlândia eu iniciei minhas atividades de síndico profissional, né? Eu digo que eu tive muita sorte, porque eu fiz uma escola, fiz uma faculdade, fiz uma pós-graduação nas empresas que eu passei. Então, quando eu comecei a atividade de síndico, eu achei que fosse ser fácil, mas não foi nada fácil. Nunca é. Porque só quando a gente começa, a gente realidade sabe é outra, né? a dificuldade que é, né? E aí foi assim, né? Eu agreguei valores em empresas, e aí quando eu estive para me tornar síndico, eu utilizei, obviamente, muitas dessas bagagens, mas o dia a dia ensina mais do que qualquer coisa. Nélio, e a gente sabe, né? Nosso dia a dia não é fácil, né? São demandas chegando o tempo inteiro e tudo mais. E essas dores nossas do dia a dia, a gente enfrenta e tenta enfrentar da melhor maneira possível, mas como nós somos também seres humanos, tem dias e dias. Tem dias que a gente tá bem, a gente consegue ouvir ali uma determinada situação, uma crítica, uma situação mais pesada e sair dela bem. E tem dia que às vezes aquilo nos afeta emocionalmente. Acredito que com você também não seja diferente, né? E o que você consegue agregar, né, agora com a Daiane nessa parte de psicologia pra gente trabalhar em cima dessas dores? Exato. Eu aprendi na dor, né? A gente fala, todo síndico tem sua dor. E a gente aprende na dor. O que a gente quer é pegar esses profissionais e fazer com que eles não precisem aprender na dor. Eles, antes de sentir essa dor, eles já tratem, já olhem para isso. Então, a minha história foi assim, eu cresci muito rápido. Em 3 anos de sindicatura, eu estava com 30 condomínios na minha carteira. Em mais 2 anos, eu estava com quase 50 condomínios na minha carteira. E dessa forma, a gente cresce porque as oportunidades vão aparecendo, a gente vai viciando naqueles contratos, viciando na grana que vai entrando, e o resto a gente não liga, a gente não preocupa com isso. Isso acontece com a maioria dos profissionais. Sim. E chegou a um ponto de eu chegar em casa e a minha esposa chegar para mim e falar assim, ó, ou você fica com seus condomínios, ou você fica comigo. Tô ouvindo a minha história. E essa história é de 90% da classe. O que mais a gente vê, mais a gente ouve histórias de casamento que são interrompidos. É porque o síndico, se não estiver bem estruturado ali, ele não vai desligar nunca do trabalho, né? Exato, é 24 horas, literalmente 24 horas. Chegando. Por isso que tem que ter uma estrutura. E eu precisei desse impacto, né? Da Daiane chegar pra mim e mostrar, olha, eu tinha saudade de quando você tinha um condomínio, porque pelo menos eu tinha um marido. E aí, opa, tá errado, eu preciso recuar, eu preciso reestruturar, e aí fiz terapia, mergulhei nesse processo de cura interna para ver o que era saudável, o que não era, porque na minha cabeça eu tava botando dinheiro em casa e eu tava cuidando da minha família. Sim. E aí, um belo dia, a gente falou, poxa,
a cura que aconteceu comigo, que ela tem que ser um processo constante, a gente não pode esquecer, eu preciso levar isso para as outras pessoas, né? E o Odirley, o Odirley Rocha, né, da Porter, um dia encontrou com a gente numa das jornadas que a Daiane foi comigo e falou assim: eu tenho uma profecia, eu tô te vendo no mercado condominial. Eu falo para ela, nossa, Odirley, eu não achei que você fosse falar assim, daqui a um tempo você vai virar madame, né, ele vai te sustentar. E aí ele plantou essa sementinha e aí a gente montou um projeto de trazer esse conhecimento do autocuidado para que os profissionais não passem o que eu passei, o que outros passaram, né? Aí você quer falar um pouquinho desse... Conta para nós aí, como é esse programa. Então, eu acompanhei de perto, né, o crescimento do Nélio, a introdução dele como síndico, porque ele começou a ser esse trabalho de síndico lá em Uberlândia, na minha cidade, que na época eu não acreditava muito. Falava, olha, isso não existe aqui em Uberlândia. Aí ele falou, justamente por não ter que eu vou iniciar o trabalho com isso. E eu tenho quase 20 anos de formada, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com psicoterapia de criança, de adolescente, de adulto, de casal e de família. E vendo as dores que ele estava passando, eu comecei a convidar ele a pensar em algumas questões que ele estava trazendo já da vida dele, das demandas dele, e que com as pressões da vida de síndico, as cobranças, 24 horas ali, ele não estava conseguindo administrar. Você estava tendo o olhar de esposa e o olhar profissional também, né? Exatamente. Dos dois Nesse lados. sentido, eu não conseguia ser a psicóloga dele, eu não conseguia intervir ali, Sim. mas o meu conhecimento me fazia conseguiu perceber observar. e falar, olha, tem solução para isso. Sim. É possível fazer algo, entende? A gente não precisa ficar nesse sofrimento. E foi um processo, né? Foi uma jornada, e ele foi se conscientizando. E em alguns momentos eu entendi que eu precisava ser dura e firme com ele. Aí era enquanto esposa e não era Sim. enquanto profissional, né? De falar, olha... Mas com embasamento. Né? Mas com embasamento, né? E Tenho aí, certeza que o Nélio agradece todo dia ter uma Daiane do lado de você bem, todos os sempre, dias. é Né? um presente. muita gente brinca comigo, só sendo psicóloga para aguentar Pois é. um síndico, né? E também algumas pessoas brincam, eu achava que eu resolvia problemas. E ele resolve muito mais. Verdade. O Fernando que diz, né, Fernando? Com certeza. Assim, muitos condomínios. porque a gente sabe, né, Nélio, a diferença que é um síndico que está fazendo realmente o trabalho que tem que ser feito, porque tem pessoas, como todas as classes, né, que vê uma demanda ali, deixa pra lá. Eu não consigo, acredito que você também não, vi uma situação, domingo mesmo agora, acordei, olhei, celular, tinha uma caixa d'água pingando, nego me ligando, mandando mensagem. Cara, não tem como olhar isso aqui e largar pra lá. Vamos ligar pra um, vamos ligar pra outro, vamos resolver, vamos lá. Então, assim, aí foi domingo a parte da manhã. Agora, tem gente que vê e larga pra lá, né? Não é o nosso caso. E talvez por isso a gente conseguiu, né, crescer, ganhar mercado, e aí chega nessa fase de ter esse ponto de equilíbrio, né? E como que seria esse trabalho que vocês estão trazendo aí para os síndicos? Até eu me interessei. Eu me interessei. Como é que seria esse tipo de trabalho, assim? É um programa, é online, são mentorias, consultorias, é um material? Como seria? Primeiro a gente montou um treinamento para empresas que prestam serviço ao mercado condominial. E a gente tem um outro projeto das palestras, do apoio, do atendimento, mentorias, enfim. É algo assim, sob demanda. Como é algo muito novo, né? A gente primeiro começou com os treinamentos e agora está realizando as palestras para poder mostrar para o mercado que a gente existe, que isso existe. Então, como que a gente faz em relação às empresas, né? As empresas hoje, prestadoras de serviço, são poucas que fazem, como a Minas Brasil faz muito bem. Eu sempre falo isso quando a gente vai dar esse treinamento para alguma empresa, fala, eu tenho uma empresa de Juiz de Fora, ela se preocupa muito com isso. Elas não têm a visão do síndico. Quando a empresa ela se coloca no lugar do síndico, ela tem a visão do síndico, ela entende a dor do síndico, Perfeito. ela entende a rotina do síndico, a abordagem dela e a assertividade numa ação é muito maior. Então, o que a gente propõe? Eu entro com a parte de mostrar o que o síndico faz, o que ele sofre ali, qual que é a demanda dele. A empresa entende, quando vier uma demanda do síndico, por que o síndico está pedindo aquilo. E Daiane entra com a parte de tratar as emoções. Como que o gestor comercial, como o gestor operacional vai receber o síndico, vai entender a emoção que ele está sentindo, vai trazer empatia daquela emoção para ser mais assertivo naquela demanda ali. E isso, assim, tem sido incrível
os feedbacks que a gente tem recebido das pessoas que passam por esse treinamento. É outro olhar, é outra visão, é algo assim que eles achavam que sabiam que o síndico fazia. Então, assim, quando vem uma demanda agora para quem já passou por esse treinamento, eles conseguem ser muito mais assertivos, muito mais ágeis. Aquele síndico está me pedindo isso porque deve ter acontecido aquilo e a pessoa vai lá, certeira. E o trabalho da empatia, que é muito importante, que às vezes você escuta, você não gera uma empatia, você não entende aquilo e acaba fazendo de uma forma diferente ali do que foi pedido. Sim. A gente fala muito também sobre a questão da inteligência emocional, né? Que hoje é um ponto muito importante, fundamental e que tem sido cada vez mais abrangente nas empresas, em todos os sentidos, né? As pessoas hoje, elas têm a consciência da importância da inteligência emocional, né? Não é só ganhar conhecimento com cursos, com workshops, mas também a pessoa se conhecer, porque enquanto o Fernando estava falando, porque eu acordo e olho ali uma caixa pegando, vazando, e eu não consigo. Aquilo ali me faz pensar, e não é, o importante não é a Daiane pensar, mas é o Fernando pensar o que tem por trás daquilo ali, o que tem por trás do não conseguir deixar passar. Exato. Não é uma questão de passar, mas que tanto que eu entendi, qual que é a ferida que eu carrego, ou qual que é o ponto da minha história que me faz atuar, que eu carreguei, que eu carrego, e que tá me fazendo atuar ainda hoje, sabe? Perfeito. Que faz eu tá funcionando ali, às vezes de uma forma disfuncional. Isso que é o mais interessante. Para os síndicos começarem a entender. Porque se às vezes eu fui uma criança que foi muito criticada, que foi muito acusada, que teve uma cobrança excessiva e que eu aprendi que o meu valor estava no executar, no fazer, eu vou repetir isso. E eu vou procurar uma profissão, eu vou procurar um trabalho que vai exigir isso para que eu possa me sentir importante. Aí, nesse entendeu? caso interessante em específico, veio, né, a situação e não vem a esculhambação junto. Porque normalmente vem a situação e embaixo uma esculhambação absurdo. Não viu isso antes? Não sei o que, entendeu? Nesse caso, não. Pô, Fernando, aconteceu um problema aqui e tal. Né? E aí a gente, né? Eu fico até mais motivado a agir quando a pessoa chega pra mim e fala de boa, do que quando já vem a esculhambação junto. Quando vem a esculhambação, então eu vou ver, eu vou com mais calma, vou tentar ligar, óbvio, vamos tentar resolver. Mas eu fico muito mais empenhado, né? Aí até falando assim psicologicamente, quando uma pessoa, eu particularmente, chega pra mim, tem gente que não, tem gente que prefere mais agir na situação de pressão, se a pessoa chega pra mim e fala numa boa, eu me sinto muito mais no dever de resolver o problema daquela pessoa do que a que já chega com esculhambação. Sim. Não sei se tem algum perfil específico aí, se tem alguma explicação. Esse é meu perfil, sabe? Isso motiva, você se sente motivado, né? E nós precisamos, nós somos seres relacionais e nós temos essa necessidade de sermos reconhecidos. Exatamente. Né? Então, ninguém reconhece nada, não. Só de não dar esculhambação eu já acho ótimo. Isso que eu percebia, que eu vi. É o reconhecimento. O reconhecimento é não ser esculhambado. Pronto. Isso que eu percebia muito na vivência com o Nélio, sabe? A cobrança, enquanto ele estava fazendo, enquanto o condomínio estava tudo perfeito ali, estava ok, mas quando não estava, vinham muitas críticas, vinham muita cobrança, e o quanto aquilo ali afetava ele e fazia com que ele se desconectasse dele, desconectasse da família, para poder resolver. No momento ali que você está vivendo, ele está no parque de diversão com a sua família, outro dia eu estava no parque de diversão, começou a esculhambação, problema, portão caiu, não sei o que, do carro, acabou para mim o programa do parque de diversão. Ô Nélio, você falou que começou no ramo de síndico em 2014? 2014. Então já são 11 anos aí. Isso. Na luta. Nesses 11 anos, vocês dois, no caso, tiveram o maior presente da vida, né? Foi um filho de vocês. E com certeza teve vários desafios envolvidos nessa situação toda, né? Família, mudando de cidade, um novo ramo, um novo segmento ali, o trabalho de síndico. A gente costuma dizer que síndico é prefeito, o conselho são os vereadores, então não é nada fácil. Qual foi o maior desafio seu, nesses anos todos, para o Nélio de 2025 estar aqui hoje na posição que você está? Eu vi que um dos desafios foi ter muitos condomínios, depois ter que baixar um pouco ali a guarda para qualificar um pouco mais a sua vida. Mas, além desse desafio, na parte de entendimento de rotina, de vivência dentro dos condomínios, de mudança de cultura, né? A gente está no mesmo estado, porém é uma outra região, culturas diferentes. Alguma coisa pode ter ficado ali, né, de aprendizado para você nesse período todo. O meu maior desafio de todos foi recuar.
né, como Recuar. você falou, Exato. recuar, porque mexe com o financeiro, mexe a estrutura familiar no sentido de, olha, eu vou Mexe precisar um de pouco do apoio, ego tá? também, né? Mexe Você com não o quer, ego, exato. não quer Exato. diminuir. Mas segundo, um maior desafio foi entender que nós, síndicos, a gente transforma os condomínios, mas a gente não transforma as pessoas que moram nele. Então, quando caiu essa ficha para mim, eu comecei a aceitar mais críticas, eu comecei a aceitar mais reclamações de uma forma que não me afetasse. Porque eu não entendia isso. Para mim, eu pegava um condomínio baixo padrão, colocava ele para um médio padrão com as transformações que eu fazia, e eu achava que aquelas pessoas também subiam de um nível de linha de raciocínio, um nível. Mas não. Então, aquilo, quando eu percebi isso, e até foi Você sofria com isso. minha esposa, Daiane, que plantou essa sementinha, me convidou a pensar sobre isso, e eu falei, gente, realmente, eu não mudo as pessoas. E eu tratava como se eu mudasse, e eu me desmotivava muito, eu me decepcionava muito. Então, isso foi um desafio grande entender. Depois que eu entendi isso, eu comecei a tratar melhor essa questão, não me desmotivar, como eu me desmotivava, e não gerava expectativa do retorno. Eu fazia, eu estava feliz comigo pela minha ação. Se eu levasse algo para uma assembleia e não fosse aprovado, eu estava feliz porque o meu trabalho é levar. Se eles não aprovaram, tudo bem, tá tudo certo. Então isso foi um desafio grande, eu virar essa chavezinha. Interessante. Fernando deve ter passado por isso também, né, Fernando? Com certeza. Eu consegui virar a chave quando eu percebi, igual o Nil falou muito bem, o síndico como se fosse um prefeito, né? A nossa atuação é como uma microesfera política. E tem gente que é oposição a você e vai ser oposição a você. Ela não votou em você, ela Você tem que preferiu acostumar outro com ela ali. candidato. E o que você fizer não vai estar bom. Né? Então não é você, Saber é a lidar. pessoa que estava ocupando o cargo de oposição ao candidato que ela queria. Então isso também foi uma coisa que eu comecei a pensar e começou a me tranquilizar em termos de esculhambação, em termos de aceitar, né, as críticas. Nélio, e para você conseguir fazer esse recuo, como que foi, assim, no sentido, assim, as mudanças na sua rotina, diariamente, né? Porque eu acredito que você, assim como eu também, amanhecia com um monte de problema no telefone, principalmente segunda-feira, que aí junta um monte de demanda no final de semana, e como você conseguiu equalizar de forma que você teve essa vida, né? Começou a ter a vida mais tranquila e tudo mais. Quais os primeiros passos para quem é síndico, que está nos ouvindo, que está nessa mesma O que que situação, você que aqui recomenda eu estou aí? hoje, é que você estava antes, eu estou hoje, quero fazer exatamente o caminho que você fez. Sim, então, o primeiro síndico tem que sair da operação. A primeira coisa, e eu demorei 8 Fundamental, anos para isso, é encontrar alguém que muito pudesse absorver essa demanda operacional. Meu telefone. Meu telefone precisou sair da minha mão e ir para a mão de uma outra pessoa que respondessem às demandas. Isso foi crucial. Enquanto eu não tirei o meu WhatsApp de mim, eu não consegui mudar, sair da operação. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz. Eu tentei colocar gente na rua para tomar conta de manutenção. Eu coloquei um monte. Eu tinha 5 pessoas que trabalhavam, 5 prepostos rodando o condomínio. Mas eu descobri que eu estava trabalhando para eles. Eu simplesmente chegava para eles, eles iam para a rua, eles me mandavam, né? Ele tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eu falava, ok, eu que fazia, eu que mandava, resolvia. Então, quando eu descobri que eu não precisava dessas pessoas na rua, precisava de uma pessoa que ficasse com o meu telefone para poder responder essas demandas e educar aqueles moradores, aqueles condôminos ali que mandavam mensagem perguntando de mudança, perguntando disso, daquilo outro, eu não consegui evoluir. Então, a primeira coisa foi pegar meu telefone e dar para alguém. A segunda coisa... Treinar essa pessoa. Treinar essa o que é pessoa. o mais Óbvio, difícil. que é o mais difícil, o mais difícil. Eu acho que Treinar eu essa não sei pessoa. se é o mais difícil também, outra questão. É você educar os condôminos de que o contato vai ser o seu colaborador. Isso, você Exato. Porque passou pra eles. o cara quer ali falar com o síndico. Quer Exato. ouvir a voz do Nélio, ouvir a voz do Fernando. De início, Você assim, não teve problema com isso? de início, eu não falei para ninguém que teria uma outra pessoa. Então, eu ficava com o meu WhatsApp no meu computador aberto e ela ficava com o celular respondendo. Eu ia acompanhando, ia direcionando. Você Foi tava uma monitorando semana. ali. Uma semana, assim. Eu preso no escritório, verificando ó, assim, assado, até escrita de um português, coisas simples assim, mas eu fui direcionando. Na segunda semana, sumiu a tela do meu computador, eu não consegui colocar mais, ela ficou sozinha na segunda semana e deu certo. Acho que no terceiro ou quarto mês, a gente foi divulgando que era a Stephanie que ficava ali, que não era o Nélio. Como as pessoas tinham um retorno, porque antigamente eu fechava o dia com o meu telefone com mais de 700 mensagens não respondidas. Quando começou a zerar, as Ninguém pessoas começaram a ter sentiu. retorno. Então, opa, tá bom. Legal.
Então, porque eu melhorei o meu atendimento, ninguém se incomodou. Tem aquelas pessoas que, não, eu quero falar com o Nélio, eu tenho um número de plantão que fica depois das 17 horas, vai cair no meu celular, mas é algo que com o crescimento, agora organizado, vai ser algo que também não vai ficar comigo, tá? Mas aí, quando acontece, as pessoas conseguem falar comigo e isso trouxe um conforto. Então, assim, no primeiro momento eu não falei que não era eu, ficou minha fotinha e tal, falava comigo, né? Só que estava Mas as falando com a pessoas outra pessoa. perceberam que às vezes tinha diferença Pra ficar na forma de conduzir. Aos poucos, isso foi orgânico. Orgânico, né? Foi Foi acontecendo leve, né? Foi orgânico, transição leve. porque começou a funcionar. Então, quando a pessoa tem o retorno do atendimento, não incomoda ela. Ela fala assim, ó, tá melhor, então por que eu vou reclamar? Né? Então, foi isso, foi muito bom. Depois, o segundo passo foi verificar quais eram os condomínios que eu tinha um relacionamento abusivo, né? Que eles tinham um relacionamento abusivo comigo. Isso. Condomínios de início de carreira, que o honorário era muito baixo, condomínios muito desgastados na estrutura, que não quiseram fazer aprovação de obras e reformas. Então, isso eu fui tirando. Então, não fui renovando os meus contratos. Eu levava, por exemplo, um orçamento de uma obra de pintura, não aprovava, então eu não renovava a minha candidatura e assim foi. Mas, obviamente, antes eu precisei me preparar em casa. Amor, ó, eu vou ter uma redução drástica aqui nos meus honorários, tal, a gente vai precisar reestruturar as finanças aqui, ok, vambora, tamo junto. Vai ser bom pra gente enquanto casal, vai ser bom pra você enquanto profissional, e depois os condomínios retornam de uma forma muito melhor, né? Maravilha. E assim foi. Muito bom. Interessante. É, Pode falar. essa questão de síndico profissional é um desafio muito grande, né? Que vocês enfrentaram, nós do segmento condominial também enfrentamos, porque antigamente era aquele síndico do condomínio ali que achava que estava resolvendo tudo da forma certa, mas muitas vezes não estava, por falta mesmo de conhecimento e falta de qualificação mesmo, né? Então eu fico muito feliz pela sua ascensão no mercado condominial. A gente se conheceu em 2014, né? 2012, Sim. 2014, que a gente de fora. E você está contribuindo muito para o mercado, você pode ter certeza disso. A gente Obrigado. acompanha quem está de fora e consegue enxergar muita coisa que vocês que estão aí de fato vivendo, vocês não enxergam. Que é o fato de a gente ver o crescimento das pessoas falarem bem, né, Fernando? Com certeza. Tivemos o prazer de ter o Nélio aqui no nosso evento na Escola de Síndicos no ano passado, também palestrando. Então, tudo que você está entregando de fato para os seus condomínios, você contribui também para o mercado condominial, né? E essa jornada sua de palestras que você também entrega, você está buscando um crescimento no Brasil em relação a isso, entregar mais conhecimento para todo mundo do mercado condominial a nível Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma jornada, é uma construção, né? Eu investi muito ano passado para poder me preparar, para poder estar à frente a um público, para poder passar a minha mensagem, verificando o que havia de diferente nos mercados, nos eventos, né? O que o público não precisa, o que o público precisava ouvir. Porque muitas das vezes há algo muito técnico que é passado, mas eu tenho uma visão assim, esses workshops, essas jornadas que acontecem, você aprende, mas só que você precisa dividir muita coisa do que você aprendeu ali. Não é só falar de PET, não é só falar de legislação, não, você precisa falar de experiências. Experiência. Isso de fato, uma jornada do síndico. Conforme Isso você está falando aqui. E isso é o que eu vejo que é mais importante e o mercado condominial hoje percebeu isso. Tanto que os eventos, a gente vê, agora a moda é a inteligência emocional. Inteligência emocional. Ano passado veio a inteligência artificial Sim. aí, pá, tem que usar. Esse ano é inteligência emocional. Por quê? Porque a galera tá ficando fora No da automático curva. ali, né? E não pode, né? Porque a nossa palestra, né, tem uma parte que a gente fala que nós ficamos doidos aqui para a bateria do nosso celular não acabar. Não pode ficar sem bateria, não pode ficar sem bateria. Mas o coração fica vazio, descarrega. Verdade. E a gente não tá nem aí, liga no automático. Então eu tenho procurado cada vez mais entender esse comportamento, agora junto com Daiane, para poder somar isso e levar para o público, né? E a gente vai mudando, porque como isso é algo que está sendo... Começou agora, o pessoal ir nos eventos, falar sobre isso, do ano passado para cá isso vem aumentando. É ver o que o público quer, o que eu vivi, o que eu posso passar para o público ter um caminho mais leve, né? Não sentir tanta dor aí, na qual os síndicos aí, né, já
vivenciaram, né, esse horror de sindicatura, remédio, coisas assim. Sim. Eu noto que os eventos de síndico, eu sempre bati nessa tecla, inclusive a Andréia, que foi nossa primeira convidada aqui no nosso podcast Evolução Condominial, eu sempre bati na tecla o seguinte, né, André? Vamos pensar ideias de fazer eventos, situações que fujam um pouquinho do direito. Porque tudo na área condominial é direito, convenção, não sei o quê, pode, não pode, Paraná Pet e tal, não sei o quê. E tem duas partes que agora começaram a ser abordadas, como você bem falou, da inteligência emocional, e também a parte de manutenção. Aí é uma parte técnica de manutenção que muita gente não sabia e não sabe até hoje. O que é um automático de nível, o que é um inversor de frequência no elevador, coisas bem técnicas, bem de manutenção, que a gente não via isso, pelo menos eu não via lá atrás, nas formações, palestras, para capacitar o síndico. Então eu fico satisfeito que essa parte de inteligência emocional está entrando e acredito que a de manutenção também ela precisa entrar em algum momento nesse mercado condominial. Só fazendo um adendo. Inclusive no ano passado, a Minas Brasil, junto com a BR Condos, trouxe com a palestra da Escola de Síndicos a inteligência emocional do Dr. Davi Sender. Sim. Então, assim, já no ano passado, já a gente estava prevendo essa situação toda, né? Que realmente é uma realidade. E a palestra de manutenção com o E a Fernando manutenção Nery. também. Fernando Nery também, tem que falar disso, eu fico com ciúme. Também foi palestrante do nosso Palestrante evento também lá. na parte de manutenção, que é o que eu sempre bato Exatamente. na tecla, né? Pessoal, eu gostaria de caminhar aqui para nossa parte final, né? Agradecer a presença de vocês, uma honra tê-los aqui. E pedir para vocês, né, a palavra final e divulgar a rede social, o curso de vocês, o evento, a mentoria, palestra, o que for. Dar esse espaço para vocês, para a gente poder caminhar para nossa parte final. Beleza, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Nossa, agradecer. A mensagem que eu deixo para vocês é não desistam. Se tá pesado, busca alguma forma para poder ficar mais leve, porque você consegue seguir a sindicatura profissional leve. Tô aqui em Juiz de Fora, sem meu telefone, tô desde quinta-feira fora da minha cidade e os condomínios rodando aí perfeitamente. Então, é possível. Quer saber como? @Nélio Arantes. Segue aí meu Instagram, você vai pegar informações lá, eu gravo vários vídeos, troco, interajo. Chama no direct qualquer dificuldade, qualquer dúvida que eu tô aqui para ajudar. Daiane. Eu quero agradecer vocês e parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado. E também quero convidar todo mundo que está ouvindo aí a pensar, né? Quem trabalha na área condominial, cuida da casa das pessoas. E o meu convite é para que vocês possam pensar como que vocês têm cuidado da casa de vocês. Porque o Perfeito. nosso coração é a nossa Exatamente. primeira casa. Exatamente. Então, quando a gente para olhar como a gente tem administrado, cuidado, conta muito de como a gente vai entregar para as pessoas. Excelente. Exatamente. Só antes de finalizar, tô curioso essa camisa aí. Programa Embaixadores. Isso. Fala só um pouquinho disso aí pra gente poder finalizar aqui. Isso aqui foi um presente, ser convidado para ser um embaixador da Porter, né? Aconteceu aqui em Juiz de Fora, eu conheci o Odirley aqui numa palestra que eu vim dar, no evento da André, da Síndico JF. E o Odi me fez essa proposta, me fez esse convite para agregar o time de embaixadores representando a cidade de Uberlândia. Então, Bacana. ser embaixador da Porter é participar de um grupo seleto aí de profissionais para poder fazer evoluir o mercado, transformar o mercado, trazer coisas boas para o mercado. É uma troca, é uma experiência de troca, de ganha-ganha, aonde a gente exalta uma empresa de muita qualidade, liderança, né, maior da América Latina no segmento, e eles exaltam os profissionais aí de destaque em cada cidade. Então, é um presentão que eu recebi. Maravilha, aí. parabéns. Obrigado. Daiane, parabéns, tá? Pelo estar entrando nesse mercado também. Obrigada. Por ter tido paciência com o Nélio no início, né? Amém. Levado para ele outra situação de ele entender que tinha que recuar, melhorar tanto a saúde mental quanto a saúde até profissional, né? E, Nélio, muito feliz de ter você aqui, como um amigo, a nossa amizade particular que nós temos. Eu fico feliz em ver seu crescimento. Parabéns pelo seu Obrigado. trabalho. O trabalho que você faz é dignificante, de valorizar o patrimônio das pessoas, assim como o nosso também. E é isso. Sejam sempre muito bem-vindos. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Valeu.